Este programa é uma produção independente e todo o conteúdo é de responsabilidade de seus idealizadores. Atenção, Lajedo e região! Começa agora o programa da Segurança Pública, onde você pode relatar seus fatos, seus apelos, suas reivindicações, onde o povo tem vez e voz. Programa do Delegado Rossini. Programa do Delegado Rossini. Aqui, sua segurança está em boas mãos. Começando a partir de agora, mais um programa do Delegado Rossini aqui na rádio e também as nossas emissoras que nos acompanham e retransmitem o nosso programa, nosso muito obrigado. A partir de agora, iremos debater muito assunto dentro do que aconteceu neste fim de semana, durante toda a semana, principalmente no mundo da polícia e, claro, falando também de muita segurança. Delegado Rossini, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Dilson Melo, boa tarde a toda a população aqui da nossa região, Lajedo, São Bento do Una, Jupi, São João, Jucati, Calçado, Jurema, Cachoeirinha, Canhotinho, todas as cidades aqui, circunvizinhas aqui que estão nos assistindo nesse momento aqui através da Asas FM e também através das rádios aqui das cidades vizinhas, especialmente as rádios de São Bento do Una que estão nos retransmitindo, Jupi, São João e também Jurema. Um abraço muito especial também para todos os internautas que estão nos assistindo aí pelas redes sociais aqui, que transmitem o nosso programa. Abraçar aqui também os amigos de Ibirajuba, também são ouvintes Com do certeza. programa. Inclusive nós temos uma audiência muito grande em Ibirajuba, Graças né? a Deus, graças Ibirajuba a Deus. é uma das cidades que mais temos uma audiência aí, um público mais fiel, mais seguidor aqui do nosso programa. Exatamente. Mas, Dilson, muitas ocorrências aí durante a semana. Muita, delegado. Infelizmente, né? Muita coisa aconteceu no mundo da polícia e o que mais chamou a atenção foi um adolescente de 13 anos, na cidade de Patos, na Paraíba. Ele matou a tiros a própria mãe, o irmão mais novo de 7 anos e baleou o pai. Mas achava que o pai também tinha sido assassinado, né? Teria matado o pai. O pai, inclusive, é policial militar, reformado. O homem tinha 56 anos, foi socorrido para o Hospital Regional de Patos, mas diante da gravidade precisou ser transferido para o Hospital de Traumas de Campina Grande, também na Paraíba. A casa onde a família morava e mora no bairro Jardim Guanabara, no município de Patos, que fica no sertão paraibano. O motivo, delegado, para que ele pudesse ter tomado essa atitude, ter feito isso, ele teria dito que se sentiu pressionado por cobranças para estudar e cumprir as tarefas domésticas. É um caso que chocou o Brasil inteiro, não apenas aqui o Nordeste, não apenas o estado da Paraíba, mas como também toda a imprensa do Brasil inteiro. Um crime chocante praticado por um adolescente de apenas 13 anos de idade, quase uma criança. Nós não sabemos ainda o histórico desse menino, não sabemos se ele tinha envolvimento com pessoas erradas ou se era um menino normal. Nós não sabemos ainda, como está muito recente, ainda não sabemos que tipo de educação essa criança recebeu, mas sabemos que o pai dele tinha uma arma legalizada, o pai dele era policial aposentado. Sabemos também aí, preliminarmente, já sabemos que o motivo que ele alegou para ter tirado a vida da mãe, da irmã e ter atentado contra o pai é porque os pais dele não queriam que ele perdesse tempo com jogos de celular, preferiam que ele estudasse ao invés de estar perdendo tempo com joguinhos e tal. Então, aparentemente, a gente já percebe, aparentemente, na primeira impressão que passa, é de uma família ajustada, de uma família que cuidava dos filhos, de uma família que estava acompanhando a educação, o estudo do filho e tal. Então é de surpreender, porque muitas vezes nós vemos, quando a gente vê menores de idade tão precoce quanto esse, envolvido com crimes ou praticando crimes, geralmente eles vêm de famílias desajustadas, geralmente ele vem envolvido com pessoas erradas, em comunidades violentas e tal. O que não parece ser esse caso, viu, Dilson? Então é um caso aí que a gente precisa esperar o resultado da investigação para poder dar um parecer. Esse menino, de repente, ele pode ter algum trauma, alguma coisa assim. Ou esse menino, de repente, ele pode ter envolvimento com alguém errado, que ele ache que matar, que atirar
em pessoas, inclusive atirar até nos próprios pais, pode parecer para ele uma coisa normal. Então a Polícia Civil da Paraíba, lá de Patos, que vai investigar esse caso, é quem vai poder dizer durante a investigação o que realmente motivou esse crime, que tipo de personalidade tem esse menino, que tipo de amizades tinha esse menino, que tipo de estrutura familiar tinha esse menino, apesar de parecer uma família tradicionalmente normal. A investigação é quem vai dizer tudo isso. Eu considero ainda muito precoce, mas desde já deixo aqui, é muito lamentável, muito lamentável. Talvez um dos fatos que tenha feito esse menino tirar a vida de tantas pessoas e tá friamente falando ali, dizendo, lamentando porque o pai também não morreu. Talvez esse menino tenha conhecimento da fragilidade das nossas leis, talvez esse menino tenha conhecimento de todos os benefícios que o Estatuto da Criança e o Adolescente propicia para os adolescentes que cometem crimes. Talvez este tenha sido um dos principais motivos. Talvez se esse menino tivesse consciência, tivesse noção, não é nem noção, talvez se esse menino soubesse que a lei hoje está diferente, que infelizmente não está, a lei continua protegendo o menor de idade que pratica crimes e protegendo da forma mais benéfica, mais branda possível, o que é um incentivo à violência, o que é um incentivo à criminalidade. Daqui a pouco eu vou falar inclusive aqui sobre o movimento Pernambuco no combate à violência, um movimento que foi idealizado por mim e construído por várias outras os profissionais da área de segurança e também do meio de educação e jornalismo. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso e vou falar também aqui sobre o Estatuto da Criança e Adolescente, as consequências e o que precisamos fazer para melhorar, para evitar, para não estimular, porque eu considero que as nossas leis estão estimulando, estão incentivando os menores de idade a praticarem crimes. Exatamente, diga, e o delegado que está investigando o caso, o delegado Renato Leite, ele disse o seguinte, que o jovem ficou surpreso. Ele até agora só ouviu o adolescente, na verdade, né? Quando começar a ouvir familiares, a família vai passar para ele se ele tem um comportamento bom, um comportamento ruim, como era o comportamento dele. O próprio pai, se sobreviver, até porque o tiro foi no tórax, né? Mas ele está em estado grave, mesmo assim, no hospital em Campina Grande, para que eles possam contar e entrar em detalhes com o delegado Renato Leite. Aí é que vai justamente fechar todo um caso, né, delegado? Tem a descrição da arma aí do crime? Não. Foi revólver ou pistola? Foi revólver. Um revólver. Uma coisa que chama a atenção nesse caso, Dilson, um revólver dá 6 tiros. Geralmente a maioria dos revólveres ou é de 5 ou é de 6 tiros. Se esse menino conseguiu matar com uma única carga de revólver, matar a mãe, matar a irmã e balear gravemente o pai, subtende que esse menino já tinha prática, já tinha experiência com armas de fogo. A dúvida que fica é, com quem foi que esse menino aprendeu a manusear uma arma? Com quem foi que ele aprendeu a mirar e a puxar o gatilho de um revólver e a acertar nas pessoas? Alguém deve ter ensinado esse menino a atirar. Eu não acredito, espero que não tenha sido o próprio pai que tenha ensinado uma criança a manusear uma arma de fogo. Primeiro porque é crime você colocar arma na mão de crianças, de menores de idade. E segundo que seria muita irresponsabilidade do pai. Sabendo nós policiais que um menino de 13 anos de idade não tem o discernimento da responsabilidade de portar, de manusear uma arma de fogo. É feito você colocar o seu carro na mão de uma criança para dirigir. Então realmente precisamos, para que a gente possa dar uma opinião sobre esse caso, uma opinião mais precisa, mais firme sobre esse caso. Precisamos aguardar aí as primeiras investigações. Só o que temos no momento é o depoimento do menor de idade, desse adolescente. Então precisamos aguardar aí para que a gente possa entender o que está por trás desse crime. Quem ensinou o menino a atirar? Será que ele usava a arma do pai? Será que ele aprendeu isso na rua? Será que foi alguma má companhia? Quem eram as amizades dele? Como era o relacionamento dele com o pai, com a mãe? É preciso aguardar o desenrolar aí da investigação para a gente saber direitinho o que está por trás desse crime e quem é esse menino, na verdade. Nós estamos chamando de menino, mas já é um rapaz de 13 anos de idade. Menino, para mim, é aquele menino de 5, 6 anos de idade que não sabe o que está fazendo e que não é capaz de fazer mal a ninguém. Esse aí nós estamos chamando de menino, mas na verdade já é um adolescente, que tira a vida de alguém propositadamente, ele tem que responder pelos seus atos. Se ele sabia que atirando no pai, na mãe e na irmã poderia matar os 3, se ele inclusive ficou surpreso quando o delegado disse que o pai dele ainda estava vivo, então esse menino, está muito claro aí, que a intenção dele era matar toda a família.
Então, se ele sabia que atirando matava e a intenção era matar, ele precisa responder por esses crimes sem ser tratado como vítima. Ele tem que ser tratado como uma pessoa acusada de tirar a vida de outras pessoas, de praticar um crime gravíssimo. Cometeu um duplo homicídio, uma tentativa contra o pai, quase que ele praticava uma chacina, que a partir de 3 mortes já é considerado chacina. E pode ter certeza também que ele sabia de muita coisa do Estatuto da Criança e do Adolescente do ECA. Pode ter certeza disso. Ele sabia. Eu acredito. Eu também. Quando a gente começa a ler aqui, você vai vendo que realmente... Rapaz, eu acredito tanto disso, porque o que a gente escuta de história de policiais, dezenas, centenas, talvez milhares de policiais já passaram por isso. O policial prende um menor de idade. Primeira coisa que muitos menores dizem: dê em mim, fica debochando com o policial. Dê em mim pra eu lhe entregar a promotora. Ainda vira o rosto e fica insultando, provocando, debochando da polícia. Por quê? Porque o menor sabe que, por mais grave que seja o crime que ele cometeu, para a nossa lei, para a lei brasileira, para a justiça brasileira, ele vai ser tratado como um menino, menor infrator e tal, que tem que passar por um psicólogo, tem que ir para uma FUNASE, ter aula de violão, ter professor, ter sei lá o que mais. Um monte de opções de lazer para ele é o que ele vai ter como castigo. Então, infelizmente, os adolescentes que tendem a praticar crimes sabem disso, a maioria deles são conhecedores dos seus direitos, tem milhares de direitos e quase nenhum dever. E punição que é bom é zero. Punição para o menor que pratica crimes aqui no Brasil é zero. O exemplo que o Brasil dá para os seus menores, para as pessoas que são pessoas de bem, é um péssimo exemplo, porque o Brasil estimula a violência. Ele valoriza a impunidade do menor que trafica drogas, que mata para roubar, que assalta, que estupra, que espanca. Esse menor é protegido pelas leis nacionais, pela lei brasileira. Então isso é uma vergonha para o Brasil. Bom, vamos fechar aqui o nosso primeiro bloco. A gente vai ao intervalo, daqui a pouquinho a gente volta aqui no programa do Delegado Rossini. Programa do Programa do Delegado Rossini. Aqui você pode contar com um verdadeiro amigo. Seguindo com o programa do Delegado Rossini, nesta segunda-feira, dia 21 de março de 2022. Olha, na cidade de Jupi, um homem foi preso sábado. Justamente a polícia informou que recebeu uma denúncia que José Adriano da Silva estava espancando a companheira na rua da Caixa d'Água. A denúncia foi confirmada por populares que informaram que ele a espancou com socos e pontapés. José foi preso, levado para a delegacia de plantão e autuado em flagrante. Isso aconteceu em Jupi, delegado. Ô, Dilson, eu quero aqui parabenizar os vizinhos aí dessa senhora que estava sendo espancada pelo marido e mostrar a importância da população colaborar com a polícia. Se o policial está lá fazendo a sua ronda, ou está lá na delegacia, ou no destacamento policial, o policial, se ninguém informar que está acontecendo um crime, a polícia não tem bola de cristal, a polícia não tem como saber que aquele crime, que está acontecendo algum crime em alguma localidade de alguma dessas cidades. Então é importantíssimo, é imprescindível para melhorar a segurança pública que a população faça a sua parte. Você que acabou de presenciar um crime, ou está presenciando, ou está testemunhando, mesmo que seja de forma auditiva a prática de algum crime, por exemplo, você está na sua casa, como aconteceu nesse caso de Jupi, e os vizinhos escutaram os gritos de socorro de uma mulher que estava sendo brutalmente espancada pelo companheiro. Então é importantíssimo que a população colabore com a polícia, é fundamental que a população ligue para a polícia comunicando: está acontecendo um crime aqui e agora em tal local, que dê todas as informações que facilitem a abordagem policial, para que o policial saiba qual é o endereço, saiba quem é que está cometendo um crime. Se você não souber o nome de quem está praticando um crime, dê as características físicas, diga como ele está vestido, ou que carro, a moto que estão usando. Isso é fundamental. Semana passada mesmo, durante o nosso programa, ao vivo aqui no nosso programa, nós recebemos uma denúncia e a denúncia foi repassada para a Polícia Militar de Lajedo, quando um veículo vermelho com um homem de certa idade dentro dele estava tentando abordar alguns estudantes em torno de uma escola aqui do município de Lajedo. Imediatamente eu avisei a Polícia Militar, prontamente a Polícia Militar de Lajedo deslocou uma viatura até o local. Infelizmente, chegando no local, o suspeito já havia se evadido.
mas com isso a polícia foi até o local, nós evitamos aí que pudesse ter acontecido algo pior, um crime de estupro, um sequestro, qualquer outra coisa poderia ter acontecido, um assédio, qualquer tipo de crime poderia ter sido praticado contra as adolescentes aqui do Lajeado. Então é importante demais, é fundamental que a população participe. Liguem para a polícia. Nenhum policial vai ficar chateado nem com raiva porque alguém está denunciando um crime, não. Muito pelo contrário, a polícia fica agradecida porque a polícia precisa dessas informações da população. Porque o efetivo da polícia é muito pequeno para dar segurança a toda a população da cidade e da zona rural. Então, para que a polícia utilize bem o seu pequeno efetivo, ela ter a informação é crucial, é fundamental, para que a viatura se desloque exatamente para onde precisa, ao invés de a viatura ficar rodando e os crimes acontecendo em outra área. Então é fundamental, quero mais uma vez parabenizar as pessoas de Jupi que telefonaram para a Polícia Militar, que fizeram essa denúncia, parabenizar a polícia por ter atendido prontamente essa denúncia e de ter prendido esse criminoso. Quem bate na mulher está cometendo um crime, então é criminoso. É assim que deve ser tratado. E lugar de criminoso é aonde? É na cadeia. As ruas, a liberdade é coisa para cidadão de bem. Eu costumo dizer, toda vez que alguém me pergunta, Rocinho, o que é que você acha dos direitos humanos? Eu digo, direito tem quem direito anda. Eu acho que só tem direito a direitos humanos. Só quem merece ter direitos é quem anda direito. Quem pratica crimes merece é o quê? É cadeia. Cadeia neles. Para acabar com a violência é cadeia. E governador, por favor, governador, botar a polícia nas ruas, governador. Com o efetivo que nós temos, a população vai ficar sempre sofrendo aí com o aumento da violência. Daqui a pouco eu vou falar sobre isso aqui. É efetivo para a Polícia Civil e Militar de Pernambuco. Seguindo com as denúncias também, com as informações em Garanhuns. Morreu no fim da tarde de sábado no Hospital da Restauração em Recife o motorista de aplicativo Anderson Almeida Pereira, de 22 anos. Anderson levou 2 tiros na cabeça durante a tarde do sábado, em um loteamento na Liberdade, em Garanhuns, no Agreste. A vítima possivelmente estava no local atendendo uma corrida. O corpo dele foi encontrado a cerca de 30 metros do veículo. O motorista foi socorrido para o Hospital Reginaldo Moura, depois transferido e, lamentavelmente, veio a falecer. Não levaram nada. Então, automaticamente pode ter sido aquela história também, delegado. Que dizia assim, alguém liga, chama ele para fazer uma corrida, ter atraído, digamos, para o local do crime, né? Isso aí tá muito parecido, tá com todas as características de crime praticado através de emboscada. Ao meu ver, a minha experiência como delegado de polícia diz que isso aí foi emboscada. É claro que a investigação poderá até apontar para outro lado, mas tudo indica aí que se trata de um crime de emboscada. Infelizmente, os motoristas, taxistas, mototaxistas, motoristas de Uber estão sempre sujeitos a esse tipo de emboscada. São pessoas, são trabalhadores que passam o dia sozinhos ou na sua motocicleta ou no seu veículo transportando passageiros. Então são pessoas que estão toda hora ali muito vulneráveis, correndo realmente grande risco de serem vítimas de criminosos, seja nos assaltos, como também num crime como esse aí, que está com características de crime de emboscada. Quero aqui registrar a presença aqui do vereador aqui, Alexandre, registrar também a presença aqui do nosso amigo Vando da Saúde, ex-secretário de Saúde aqui de Lajeado. E com relação ainda a esse caso de Garanhuns, Dilson, esperamos aí que a polícia consiga receber informações, esperamos na verdade que a população de Garanhuns, qualquer pessoa de Garanhuns que tenha informações sobre esse homicídio do motorista de Uber, colabore com a polícia. Ligue para a polícia, nem que seja de forma anônima, mande uma carta, mande um WhatsApp. É preciso que a população ajude a polícia, para a polícia identificar quem foram esses criminosos, colocá-los na cadeia e descobrir por que assassinar esse trabalhador de Garanhuns, esse motorista de aplicativo. Pode ser um motivo pessoal, pode ser vingança, pode ser qualquer outro motivo aí, muitas vezes banal. Então é preciso que a população de Garanhuns ajude a polícia. As cidades brasileiras, as cidades de Pernambuco, como tem um pequeno efetivo, Dilson, tem um pequeno efetivo tanto no policiamento ostensivo, que é a polícia militar, que é quem faz o policiamento preventivo através de rondas policiais e abordagens, como temos também um efetivo muito pequeno na polícia civil. Apesar de toda a dedicação das polícias civil e militar de Pernambuco, inclusive quero aqui mandar um abraço para todos os policiais de Garanhuns,
meus amigos e irmãos da Polícia Civil e da Militar também de Garanhuns, apesar de todo o esforço e dedicação dos delegados de polícia de Garanhuns, do meu amigo Marcos Omena, delegado seccional, nós sabemos que o efetivo policial é muito pequeno, muito reduzido. A quantidade de crimes é muito maior do que o efetivo da polícia consegue dar conta, do que o efetivo da Polícia Civil consegue investigar. A demanda de ocorrências é muito maior. A quantidade de crimes é muito maior do que o que a quantidade de policiais militares seria necessário para fazer a segurança, para fazer rondas e abordagem nos 4 cantos de cada um dos municípios pernambucanos. Então nós precisamos urgentemente, que o governador faça concurso, abra concurso público para a contratação de 10 mil policiais e 2 mil policiais civis. Isso não é para enfeitar as ruas, não. Isso é para proteger a população, é para proteger a vida das pessoas, para salvar vidas, para proteger as famílias, para proteger os trabalhadores, para proteger os comerciantes, para proteger o homem do campo, para proteger os motoristas, as mães de família, as crianças e os idosos. Nós precisamos de polícia nas ruas, governador de Pernambuco, para proteger o pernambucano. E por outro lado, mais uma vez aqui eu vou renovar aqui o meu protesto contra aqueles atos, aquelas operações que continuam acontecendo por ordem do governo do estado. Mais uma vez eu venho aqui protestar contra as operações de apreensões de carros e motos de trabalhadores que não podem pagar o IPVA. Isso é desumano. O trabalhador nordestino, o trabalhador pernambucano vem sofrendo aí com 8 anos de seca, vem sofrendo aí com 2 anos de desemprego. Não é nem desemprego, o desemprego já vem há muitos anos, mas o desemprego agravou muito durante a pandemia da Covid, que infelizmente ainda continua. Então a classe trabalhadora pernambucana não tem dinheiro para pagar IPVA de carro e moto. População de baixa renda não tem dinheiro. E menos dinheiro ainda o cidadão tem para tirar uma habilitação. O cidadão chega, vereador Alexandre, e diz: rapaz, para eu tirar minha habilitação eu tenho que vender a motocicleta. Aí eu encontrei ontem, eu estive em Saloá, Paranatama, na zona rural ali de Brejão também, na zona rural também de Garanhuns. Encontrei muitos trabalhadores reclamando. Disse: delegado, se a gente for tirar uma habilitação, tem que vender a moto. Aí chegou um agricultor e disse: minha moto só vale 1.500. Se eu vender essa moto, ainda não tirava a habilitação. Aí vai tirar a habilitação, vai ficar andando a pé? Vai trabalhar com o quê? Vai sustentar a família com o quê? Então eu gostaria aqui, mais uma vez, aqui de pedir ao governo do estado de Pernambuco, dê uma trégua ao trabalhador pernambucano, dê uma trégua ao homem do campo, dê uma trégua aos trabalhadores, aos pais e mães de família do interior. Eu não aguento mais ver as pessoas chorando porque perderam a sua moto para o governo do estado. As pessoas se revoltam muito. Quando é o ladrão que leva, o povo se revolta, mas diz: pelo menos eu não devo nada ao ladrão. Mas quando é o governo que toma a moto ou o carro de um trabalhador, aquele trabalhador se revolta muito mais, porque ele diz: o governo, que é quem tinha que proteger, de dar condições de sobrevivência ao trabalhador, tira o ganha-pão do trabalhador, tira o único meio de transporte que ele tem. Isso é desumano, isso é cruel com o povo pernambucano. Nós já recebemos, inclusive, mensagens aqui de áudio nessa época, delegado, sobre essa questão, dizendo assim: a polícia que é para proteger é quem está tomando justamente a moto do trabalhador. Ou seja, se a gente primeiro tinha medo dos bandidos, né? Agora tem que estar fugindo da polícia quando se vê amarelinho em qualquer canto. Ô Dilson, e isso é ruim também para a polícia, porque a polícia está cumprindo ordem superior, estão cumprindo ordem do governo do estado. Então é ruim, o policial muitas vezes faz aquilo ali, obrigado. E eu sei que a polícia está fazendo isso, a maioria dos policiais fazem isso contra a vontade deles, porque o policial também é um trabalhador, é um pai de família ou mãe de família, assalariado, que sabe a dificuldade que é para você manter e pagar todos os impostos que são cobrados no Brasil. O Brasil já é hoje considerado o país com maior taxa de impostos do mundo. Aí vem Pernambuco com os impostos maiores do Brasil. Coitado do trabalhador, vai pedir socorro a quem? A quem, Deus? Aí não tem emprego. Desemprego, seca, pandemia, imposto alto, inflação alta, combustível alto, pão, carne, feijão, tudo subindo desenfreadamente. Coitado do trabalhador, não tem quem socorra ele. Quando o governo olha pro trabalhador é para tomar o que é dele. Coitado do povo, precisamos parar com isso, precisamos dar um tempo nessas operações. Deixa o povo respirar, deixa o povo se alimentar, deixa o povo trabalhar.
Seguindo com o programa do delegado Rossini aqui na Rádio Asas. Vereador Alexandre, boa tarde. Boa tarde, meu amigo Deus. Boa tarde, Alexandre. Boa tarde, delegado Rossini. Boa tarde, Vicente, meu primo. E tem casos impressionantes, né? Eu tive a semana passada um caso onde foi apreendido a moto de um cidadão trabalhador. Ele comprou a moto devido ao corre-corre do homem do campo, trabalhando nas correrias. Ele não passou pro nome dele. A moto foi apreendida. Ele pagou os impostos, que já é um absurdo, que eu acho um absurdo. Eu acho que até o agricultor, ele deveria ter os impostos não podiam ser o mesmo. Entendeu? Eu acho que o agricultor, você olhasse a classe das pessoas e você... ele tem um automóvelzinho hoje, ele não pode pagar o imposto de uma pessoa que tem milhões. Eu acho que essas taxas do agricultor teria que ser revisto. Ele mesmo assim, ele pagou, ele comprou essa moto de um terceiro, que era de outra cidade, ele pagou os impostos, mas não pôde tirar. Ele soube que a moto que está o dono morreu. Então, por isso, ele vai perder a moto dele. Ele não tem como. Como é que ele vai conseguir o recibo? O morto não vai assinar o recibo. A moto em dia. A moto em dias. Ele Rapaz. perdeu a moto, perdeu o dinheiro, mas não pôde tirar. Eu gostaria até aqui de mandar um abraço para o Coronel Buquerque, agradecer por tudo que ele fez. Ele agora nos deixou. Se aposentou. Ele agora assumiu o comando de Garanhuns, desejar ele boa sorte. Gostaria de dar boas-vindas ao Major Bastos, que está assumindo lá a gente. Sabemos que vai ter muito trabalho, mas caga a equipe dele aí. E agradecer a todos. Eu falei, eu não canso, a gente tem que, às vezes a gente fala, mas a gente também tem que agradecer quando a gente é atendido. Graças a Deus eu estou com um bom contato com a PM que vem me atendendo em relação aos assaltos. A gente sempre tem alguma informação que passa para a PM está tendo êxito e atendendo a gente. E as pessoas que ligam nos passando também ficam satisfeitas. Isso é bom. Ô vereador, e a população, rapaz, o povo tem pedido socorro. Governador, ajeita aí a câmera aí, por favor, Dilson. Eu quero aqui, aproveitando as palavras aqui do vereador Alexandre, fazer aqui mais um apelo ao governo do estado. Governador, a população está sofrendo na mão dos criminosos, a população está sofrendo na mão dos assaltantes. Os assaltantes estão tomando conta das cidades, das estradas, dos sítios aqui do interior de Pernambuco. Então, por favor, governador, não tire a polícia do papel dela, que é prender bandido. Não fique tirando a polícia de um papel tão importante, que é prender bandidos, que é dar segurança à população, e usando a polícia para tomar carro e moto de cidadão trabalhador. Até moto em dia está sendo apreendida só porque não está no nome do proprietário. Se a moto fosse roubada, aí a polícia tinha que prender o ladrão, quem estava na moto e a moto. Mas carro e moto, honestamente comprado com suor do trabalhador, ficando presa, vai para leilão, talvez até para desmanchar numa siderúrgica ou para se acabar no meio do tempo lá no pátio do Detran. Quem for no pátio do Detran, nos depósitos do Detran em Recife, sai de coração partido, porque você enxerga lá milhares de motocicletas e carros apreendidos. Mas você sabe ali é o que? São milhares de pais de família que estão chorando em casa, sem ter como trabalhar, sem ter como levar um filho na escola ou levar um filho no hospital, ou sem ter como trazer o pão para sua casa, o alimento para seus filhos. Isso é desumano. Aí eu pergunto, cadê os prefeitos aqui de Pernambuco? Eu vi hoje numa matéria aqui, 140 prefeitos de Pernambuco apoiam o governo do estado. É uma decisão política de cada um, é um direito deles acobertado pela democracia, pelo regime democrático brasileiro. Mas já que eles estão do lado do governo do estado, cada prefeito que está do lado do governador usa a sua influência com o governo do estado para parar essas apreensões de carro e moto. E eu quero aqui até dar uma sugestão, qualquer cidadão aqui de Pernambuco, você que teve seu carro ou sua moto apreendido, se o seu prefeito é do lado do governo do estado, procura o seu prefeito para o seu prefeito soltar a sua moto. Porque se o prefeito é do lado do governo do estado, o prefeito tem amizade no governo do estado, tem influência com o governador, com os secretários estaduais, o prefeito também vai conseguir soltar seu carro ou sua moto. Então qualquer pessoa que tiver seu carro apreendido, procura a prefeitura para a prefeitura lhe ajudar a soltar a sua moto. Vamos ao último bloco de intervalo comercial, na volta à última parte do programa do Delegado Rossini. Programa do Delegado Rossini. Amigos para sempre. Programa do Delegado Rossini. Aqui sua segurança está em boas mãos. Voltamos com o programa do Delegado Rossini. Delegado, semana foi bastante corrida, principalmente
para uma ação que foi desenvolvida com a ideia do próprio delegado lá na capital pernambucana. Com certeza, Dilson Melo. Como eu já tinha anunciado desde o início do ano, eu juntamente com alguns professores de direito, juntamente com alguns juristas, juntamente com policiais civis e militares, também em conjunto com alguns jornalistas da região metropolitana e jornalistas aqui do interior de Pernambuco, com profissionais de educação, nós criamos um movimento para fazer alguma coisa, para sair do discurso e partir para a ação. A indignação com a violência, com a questão, com o alto índice de violência, é geral. Todas as pessoas conscientes, todas as pessoas de bem estão preocupadas com o crescimento da violência no Brasil e principalmente aqui em Pernambuco, onde nós moramos. Principalmente as pessoas do interior de Pernambuco, que é onde tem o menor efetivo, a menor concentração de policiais é no interior. Então nós todos aí, indignados com o crescimento da violência, preocupados com a fragilidade das nossas leis, preocupados com o sofrimento das pessoas que diariamente são vítimas de algum tipo de violência, preocupados também com o trauma dos familiares, de quem perde um ente querido para as violências, preocupados com o trauma e a dor das famílias que perdem seus filhos para o tráfico de drogas, idealizamos e criamos um movimento Pernambuco no combate à violência. Esse movimento traz duas pautas, traz um abaixo-assinado com duas pautas de reivindicações. A primeira dessas pautas é direcionada ao governo federal, mais precisamente ao Congresso Nacional, deputados federais e senadores, onde estamos solicitando e vamos divulgar, e já estamos divulgando através das redes sociais, já existe inclusive a página do movimento no Instagram, Movimento Pernambuco no Combate à Violência. Qualquer cidadão pode nos seguir no Instagram, na minha página pessoal também, na página do delegado Rossini no Instagram. Lá também eu estou divulgando esse movimento. Então nós solicitamos que as pessoas sigam a página desse movimento, entrem no seu Instagram, procure no seu Instagram, Movimento Pernambuco no Combate à Violência, ou MCV, que vem com essa marquinha aqui. MCV com a mãozinha no sentido de chega de tanta violência. Nos siga e assina o nosso abaixo-assinado. É muito simples de você assinar. Você entra na página do movimento, MCV, entra lá e lá vai ter o passo a passo, muito simples. Dentro de poucos segundos você consegue nos seguir e já assinar o abaixo-assinado. Nesse abaixo-assinado nós estamos requerendo redução da maioridade penal para que o menor de 16 anos de idade responda criminalmente pelos seus atos criminosos, pelos crimes que ele vinha a praticar. Os menores de idade atualmente são praticados como se não soubessem o que estão fazendo. Menores de idade que estão assaltando, estuprando, matando para roubar, vendendo drogas, sequestrando, torturando, praticando todo tipo de crime. Estão aí sem um pingo de medo da justiça, sem um pingo de medo da polícia, porque a lei, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente protege todo tipo de criminoso que seja menor de idade. Estamos requerendo aqui nesse movimento, o nosso abaixo-assinado, você vai ver lá. Redução da maioridade penal para 16 anos de idade. E endurecimento das penas para os menores, para quem também tem menos de 16 anos de idade. A nossa proposta é: cometeu crime, se você tem a partir de 12 anos de idade e cometeu algum crime violento, você vai ter que responder por seus crimes. Tem que acabar com esse negócio. Ah, mas ele é menor de idade. Bota ele 45 dias na FUNASE para aprender a tocar violão, para ter aula lá de matemática, para ter aula de xadrez, de dama, e depois de 45 dias bota ele na rua para roubar e matar de novo. Epa! Tá errado. É por isso que a gente tá vendo tanto menor de idade aí praticando crimes. É por isso que a gente tá vendo tanto menor de idade que não respeita mais o pai, a mãe, não respeita o professor, não respeita os vizinhos. E estão aí praticando todo tipo de crime e ainda debochando da polícia quando vai preso. Para começar, nem de preso ele pode ser chamado. Coitado do policial, quando prende um menor de idade, não pode dizer: você tá preso, seu bandido, seu criminoso. Não, Maria, isso é crime. Se a polícia fizer isso, quem vai preso e processado é o coitado do policial. É para dizer: não, ele é um menor infrator, ele não está preso, ele vai ser internado e tal. Rapaz, quem tem que estar internado é quem está doente.
Vamos acabar com esse negócio de estar alisando, estar passando a mão na cabeça de criminoso. Vamos acabar com esse negócio de internado. Quem tem que estar internado é quem está doente. Criminoso tem que estar preso. Não interessa se ele tem 14, 15, 16 anos. Cometeu um crime, cadeia, preso. Então nosso movimento propõe isso. No nosso abaixo-assinado estamos propondo também crime comum de pequeno potencial, até 3 anos de cadeia para os menores de idade. Crimes violentos, que atualmente o menor que pratica um crime violento, eu não estou falando de homicídio não, estou falando de crime violento, um assalto à mão armada, o menor vai passar no máximo, se ele matar para roubar, ele passa no máximo 3 anos na FUNASE. FUNASE, todo mundo já sabe o que é a FUNASE, não é presídio, não é delegacia, é nada, é uma escola com os muros mais altos. Uma escola com muro alto, onde o menino estuda se quiser, dá no coitado dos funcionários da FUNASE, foge da FUNASE, bota fogo na FUNASE, mata os companheiros de cela na FUNASE e não acontece nada. Então, com esse projeto de lei que nós vamos propor ao Congresso Nacional, depois de fecharmos o nosso abaixo-assinado, nós pretendemos acabar com essa impunidade que está reinando aqui no Brasil. Propomos também aumento da pena para o menor de 12 a 15 anos de idade. De 12 a 15 anos de idade, que matar para roubar, ele tem que ficar no mínimo 9 anos preso. Acima de 16 anos, ele tem que cumprir pena igual ao adulto, até 30 anos de cadeia. Aí sim, esses menores vão pensar 2 vezes antes de praticar um crime. É muito fácil o cara sair, pegar uma arma e assaltar a loja ali da vizinha, assaltar a loja da esquina, dar um tiro na dona da loja. Ele sai sorrindo, ele vai para a delegacia, se for preso, ele vai rindo. Ele vai debochando, porque ele sabe que a lei vai proteger ele, vai defender ele e vai deixar ele solto. Então nós precisamos, em primeiro lugar, acabar com a impunidade. Para acabar com a violência, primeiro precisamos combater a impunidade. Para combater a impunidade, precisamos mudar as nossas leis. Alterações na Lei Maria da Penha. Não podemos, se nós queremos, se nós, autoridades, os políticos, a classe política, pretende realmente diminuir a violência doméstica, precisamos mexer na lei. Precisamos endurecer a Lei Maria da Penha. Diariamente, todo santo dia, você não pode ouvir um noticiário policial que vai ter lá vários casos de violência doméstica. Só que para cada caso denunciado, Dilson, 9 mulheres ficaram em casa apanhando sem ter coragem de denunciar. Para cada caso que vai para a delegacia, 9 deixaram de ir. Então a violência é 10 vezes maior do que o que a imprensa noticia, porque a imprensa só toma conhecimento daquilo que chega até a delegacia. Então nós precisamos endurecer as penas contra os crimes de violência doméstica. Começamos, primeira mudança, acabar com liberdade provisória. Proibido liberdade provisória para quem cometeu o crime Maria da Penha. E também converter a medida protetiva, que é aquela medida que o juiz decreta, que o marido violento, o ex-marido, não pode chegar perto da mulher, não pode ameaçar, não pode isso, não pode aquilo. E os caras não obedecem. Quando se embebeda ou tá cheio de droga, não obedece, vai lá e mata a mulher, às vezes até obriga ela a comer. Como eu conheço alguns casos, rasgar e engolir a medida protetiva que o juiz deu. É uma afronta à justiça, isso é uma afronta ao poder judiciário e aos órgãos de segurança pública. Então, se o cara é violento, se o cara já é reincidente, já cometeu outro caso desse, já tem outra queixa, prisão preventiva. Se o cara é violento, tá querendo espancar a mulher e a família e os filhos, cadeia nele. Agora precisamos fazer isso, mas precisamos também, estamos propondo isso, que o governo do estado, através dos deputados estaduais, crie um programa de assistência para a mulher vítima da violência, um abono permanente. Enquanto essa mulher não tiver emprego, enquanto ela estiver desempregada, o estado vai ter que pagar um abono a ela, um abono mensal, para que ela possa sustentar os seus filhos. Para que os filhos do homem agressor não passem necessidade, não passem fome, para que aquela mulher que é vítima da violência não seja despejada porque não tem condição de pagar o aluguel. Marido na cadeia, abono salarial para a mulher sustentar seus filhos sem a dependência financeira do criminoso. Precisamos também, aí estamos propondo isso, reformar a lei de abuso de autoridade. A lei de abuso de autoridade foi aprovada pelos deputados federais e senadores que estavam com medo da Polícia Federal na Operação Lava Jato.
A Operação Lava Jato começou prendendo tudo que era de político corrupto no Brasil. Aí prendeu deputado, prendeu senador, prendeu empresários, prendeu um monte de gente corrupta. Os deputados federais e senadores, para se proteger da Polícia Federal, fizeram o quê? Aprovaram no ano de 2019 a Lei de Abuso de Autoridade, que tirou poderes da polícia, poderes do Ministério Público e poderes dos juízes. Só que os deputados federais esqueceram que essa lei que beneficiou e protegeu eles das operações da Polícia Federal também está servindo, Deus, para proteger todo tipo de criminoso que existe no Brasil. Todo tipo de criminoso brasileiro hoje. Assaltante, estuprador, traficante, pistoleiro, todo tipo de criminoso. Marido que bate na mulher, estuprador de criança, sequestrador, todo tipo de criminoso, assaltante, receptador, todo tipo de criminoso está protegido pela Lei de Abuso de Autoridade. Esse foi o presente que a maioria dos deputados federais e senadores deram à população brasileira, que já vem sofrendo tanto com a violência. Então nós precisamos reformar essa lei. Lei de abuso de autoridade só para alguma autoridade que cometa um crime, que seja injusta, acusar alguém inocente da prática de um crime que não cometeu. Mas se o cara é criminoso, cadeia nele, rapaz. Ele que contrata advogado para se defender. Mas, Dilson, isso é apenas o início do nosso abaixo-assinado. O nosso programa está chegando ao fim. De hoje a 8, o nosso próximo programa, eu vou detalhar aqui mais precisamente como funciona o nosso movimento e quais são as outras pautas defendidas pelo nosso movimento. Isso é bom. Mas renovando o convite, acesse a página no Facebook, Movimento Pernambuco no Combate à Violência. É só você colocar MCV, vai ter lá a mãozinha, Movimento Pernambuco no Combate à Violência. No Instagram. Siga a nossa página. Depois que você estiver seguindo a nossa página, assine o nosso abaixo-assinado digital. Colabore com a redução da violência. Precisamos sair do discurso, precisamos sair da lamentação para ação. Vamos agir, vamos fazer um grande projeto de lei. Na verdade, já está aqui rascunhado. Vamos coletar o maior número de assinaturas possível para, na hora que a gente der entrada, protocolo no Congresso Nacional, os deputados veem que a população está cobrando e está apoiando essa reforma na nossa legislação. Delegado, final do programa, mais um, né? Mais um programa, muito obrigado aí pela audiência de todos vocês, tanto de quem nos ouviu pelas rádios nossas parceiras, como também quem nos assistiu pelas redes sociais. Grande abraço a todos, uma ótima semana e até a próxima segunda-feira. Se Deus quiser, na próxima segunda estaremos aqui mais uma vez com o programa do Delegado Rossini. Programa do Delegado Rossini. Aqui sua segurança está em boas mãos.